Vamos lá, moçada. Boa tarde. Vamos continuar nossos estudos em redação. Nós estamos na parte bastante crucial do texto, que é a parte muito importante, que é o desenvolvimento, né? As introduções ficaram joia. As pessoas estão mandando, é isso aí mesmo. Mandem as introduções, mandem os textos de vocês para eu corrigir, mandar de volta assim que possível. Vamos treinar bastante para que a gente fique cada vez melhor, beleza? Vamos lá? Nós estamos estudando o meio do texto. Então vamos ver. Eu havia dito para vocês que para fazer a nossa argumentação, vamos fazer um tópico frasal. Tudo bem? O que é mesmo, professor, um tópico frasal? Hoje nós vamos treinar bastante. O que é um tópico frasal? É uma oração curta que sintetiza. Sintetiza significa resume o argumento. Era isso que eu havia dito para vocês, certo? Bom, se o tópico é uma oração curta que resume o argumento, o que acontece depois dele? Acontece uma análise. É isso que acontece depois dele. Acontece uma análise. O que é uma análise? Nada mais é uma explicação. O que eu explico, professora? Você explica o tópico. Olha que interessante. O que eu vou explicar? Eu vou explicar o tópico. E depois vem a parte que a gente sustenta. Esta parte aqui a gente vai estudar mais pra frente. O que é sustentar? Nada mais é do que validar. Como assim? É quando eu comprovo que eu estou certa. Então, eu comprovo que aquilo que eu disse é verídico. Como é que eu comprovo? Bom, você pode colocar consequências, você pode fazer uma análise de dados, você pode colocar dados estatísticos, você pode fazer uma comparação histórica, uma comparação com outros países. Todas essas formas são formas de sustentar. E é claro, eu disse para vocês também que não precisa estar nessa ordem. Você pode perder isso aqui, não teria problema nenhum. Tá bom? Então vamos ver. E agora? Agora a gente vai treinar isso aqui, meu povo. Ó. É isso aqui que nós vamos treinar. Tudo bem? Vamos treinar fazer tópicos, então vamos treinar fazer parágrafos de argumento. Tudo bem? Depois eu coloco reportagem e a gente continua estudando. Então, o que eu quero agora é que a gente treine fazer. Então, vamos lá. Imagina que eu esteja falando sobre a saúde no Brasil. Então, eu me lembre do SUS e lembre da quantidade de pessoas que estão morrendo por causa do Covid. E eu queria fazer um texto sobre isso. Então, eu teria feito a introdução, vou fazer agora para a gente não perder tempo. Momento sobre a saúde pública no Brasil. Então, eu poderia fazer um tópico frasal curto. Poderia escrever, por exemplo, a saúde pública
Pronto. Primeira coisa, se você lembra você deve ter notado que quando você começa o seu segundo parágrafo, se você não coloca nada aqui na frente, você coloca alguma coisa para você. Você já notou? Por quê, pessoal? Porque a gente precisa colar, grudar esse argumento lá no primeiro. Quando você estiver aprendendo lá na frente, que é a parte de coesão, eu começo colocando umas palavrinhas que vocês podem usar à vontade, algumas expressões que vocês podem usar à vontade, porque elas são muito úteis e elas não geram erro, tá bom? Então, olha, aqui a gente poderia escrever assim, ó. Inicialmente, deve-se analisar que, ó, aí a gente vai colocar esse A minúsculo, claro, que a saúde pública. Essa aqui eu não ensinei para vocês ainda, tudo bem? Essa parte que eu escrevi aqui, a gente não aprendeu ainda. Mas você já pode colocar e fazer disso um hábito. Por quê? Porque aí eu já vou aprendendo e evitando erros futuramente. Bom, isso daqui a gente vai chamar de coesão. A gente vai colocar coesão e gerar coerência e assim por diante no texto, tá bom? Vamos lá. Ajuda, então, na coesão e na coerência. Se o meu tópico fraseal é este aqui, a saúde pública está precária, lembra o tópico aí? O áudio? O áudio está cortando? E agora? Pessoal, o áudio está cortando? Você já falou primeiro, eu não vi. A Rafa? Isso. Por favor. Pessoal, probleminhas. O revisor, que eu estou cortando. Vamos lá, segundo. Será que acabou a pilha? Ai, que horror. Vamos lá. Meu povo, até aí, paciência. O quê? Acabei de falar. Eu vi a sua mensagem, eu estou acompanhando aqui. Beleza. Tá bom. Será que é a pilha, Rafa? Ó, desculpem. Já botou? Ah, não tinha caído, né? Era só o som. Pessoal, desculpem, acontece probleminhas técnicos, né? Mexer com o ambiente virtual é sempre isso aí, a gente sujeito. A gente trocou aqui a pilha do microfone, espero que conserte de jeito nessa situação. Mesmo assim, qualquer coisa, mande mensagem, que eu estou com um ajudante ali hoje, porque qualquer coisa, manda mensagem pra gente, tá bom? Por favor, dê essa força aí pra mim, para que a gente consiga prosseguir nos nossos estudos. Qualquer dúvida,
estou também. Se você quiser mandar uma dúvida ali no grupo ou no particular, tem um ajudante ali para me socorrer e para dizer a sua dúvida e eu já te respondo. Combinado? Vamos continuar então. Olha lá. A saúde pública, então, está precária. Se eu puser essa letrinha minúscula, significa que eu diria, inicialmente, deve-se analisar que a saúde pública está precária. Eu vou escrever isso para você notar visualmente como fica mais elegante. Aí, Beto, né? A elegância do MFQ. Vamos lá? Como fica elegante esta maneira de escrever? Olha, inicialmente, vírgula, então, deve-se analisar que a saúde pública está precária. Professora, eu poderia gerar uma metáfora? Na verdade, não é uma metáfora, é uma metonímia. E dizer que a saúde pública sofre. Poderia. Professora, eu não faço a menor ideia do que seja metonímia. Este curso também vai te ensinar posteriormente, tá bom? Então, está precária. Então, se você quiser cometer uma metonímia e dizer que a saúde pública sofre, pode também. Pronto. Pessoal, note, olha a diferença que causa no seu leitor se você puser esta parte aqui, que é o que eu faço para vocês. Quando vocês mandam o texto de vocês e vocês não geram coesão, é isso que eu faço. Lembra que eu escrevo no cantinho? É isso aqui. Então, inicialmente, por que inicialmente, professora, se eu não estou na introdução? Por que inicialmente se eu estou no meu parágrafo de argumento? Porque no seu argumento é um momento que você vai começar a convencer o seu leitor. É um momento que, agora sim, eu já contei para o meu leitor sobre o que eu vou convencê-lo, já contei o assunto, eu já contei o que está acontecendo, já contei a minha opinião, que é o que acontece na introdução. E agora? Agora é o que vai acontecer. Agora eu convenço. Por isso que aqui é inicialmente, que é o início do argumento e não do texto. Então aqui seria o meu segundo parágrafo. Beleza? Vamos lá então. Se isso aqui é o meu tópico frasal, note, é uma oração curta que resume o argumento. Beleza? Fácil. O que acontece depois dela? O que acontece daqui para cá? Daqui para cá, eu vou ter que explicar esse tópico frasal. O que eu teria que explicar para o meu leitor? Quais são as referências significativas que são nessa frase? Eu teria que dizer, por exemplo, o porquê que ela está precária, concorda? Por que então que a saúde pública está precária? E aí a gente poria aqui o porquê, como acontece e quais as consequências disso. Então eu vou escrever aqui do lado, só para dar um momentinho para você tentar fazer. Você vai me explicar por quê, combinado? Por quê, como e quais as consequências disso. Vamos tentar, pessoal? Vamos tentar? Enquanto eu tomo um golinho de água, você tenta. Tenta continuar esse parágrafo de titia. Daqui para cá, ó. Tenta colocar essas informações aqui, que eu já vou fazer junto com vocês. E se você terminou o seu parágrafo e já quiser me mandar, bate foto, já manda no privado, que depois eu corrijo e dou um áudio para você. Mando um áudio para você dizendo se está correto, tá bom? Isso vai acontecer depois das 6h30 da tarde, porque depois da aula de vocês há mais uma aula. Assim que terminar, eu já começo a responder para vocês. Tudo bem? Se já quiser bater foto, mandar, fica à vontade. Enquanto eu tomo um golinho de água, tenta incluir essas informações depois do ponto final.
A Vanessa falou que a filha dela passou em casa e levou a vida. Ela deu banho no amor mesmo. Pode. Não sai, só sai assim. É. Tá ótimo, obrigada. Agradeça aí, por favor. Vamos lá, pessoal? Vou começar um por um aqui, para você dar uma checada. Tudo bem? Então, essa realidade deve-se ou atribui-se. Por que você vai tirar o deve, professora? Só para não repetir aqui, tudo bem? Então, atribui-se ao descaso do Estado. Pessoal, é claro que eu escreveria aqui, mas eu não gostaria de apagar essa parte aqui para você ver que a gente vai cumprir todas essas informações. Só por isso, tá bom? Então, do Estado. Estado, quando for governo, eu escrevo com letra maiúscula. Tá vendo? Quando é Estado com letra maiúscula, é Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Mato Grosso do Sul. Quando eu escrever Estado com letra maiúscula, é Estado governo. Ok? Então, essa é a realidade. Atribui-se ao descaso do Estado em prover medicamentos nos hospitais, medicamentos, profissionais, equipamentos, olha lá, pessoal, elementos imprescindíveis a um atendimento de qualidade. Pronto, olha lá, meu povo. Detalhe aqui agora para a titia te ensinar. Mais alguma coisa para você aprender que é muito útil. Professora, o que isso aqui está fazendo aí? O que é isso aqui? Isso aqui é um parênteses. Na verdade, perdão, parênteses não, travessão. Que funciona como um parênteses. Vamos lá. Quando eu uso este travessão? Quando eu quero explicar ou especificar a palavra da frente. Tá vendo? Note, isso aqui não é uma especificação desses equipamentos? Não é? Então, equipamentos, quais? Medicamentos, profissionais e equipamentos que são elementos imprescindíveis ao atendimento de qualidade. Tudo isso aqui é imprescindível ao atendimento de qualidade. Tá vendo? Olha, eu estou no porquê. Porque está ruim. Eu já respondi o como? Já comecei. Por que está assim como acontece? Porque o Estado não provém. Viram? O que está faltando? A consequência. Então, vamos pô-la. Como eu escrevo? Olha, você pode usar conector por conseguinte. Então, eu coloquei de azul porque é um conector para você usar também. Note que eu estou colocando conectores aqui em azul. Este é conector, este é conector, este é o seu tópico efrasal. Combinado? Por conseguinte,
Olha, note, pessoal, o brasileiro sofre e eu coloquei reticências para você continuar. Como assim para eu continuar, pessoas? Ou como assim, professora, para eu continuar? Note, eu gostaria que você pensasse o seguinte: o que acontece com uma pessoa se a saúde for ruim? Ela passa mal, beleza. O que mais acontece com ela? Ela não é bem atendida, beleza. O que mais? Morre. Tá, e agora, como assim, professora? É ruim? Não é ruim as pessoas morrerem? Claro que é, pessoal, mas eu quero te mostrar o seguinte: olha como é que você vai potencializar o seu argumento se você pensar o que acontece com o indivíduo e o que acontece com a sociedade. Então, a gente vai pensar assim: o que acontece com um indivíduo? Então, vamos lá, ele sofre e corre risco de morte, tá? Cuidado com a expressão, que é muito errada e as pessoas usam errada hoje. O pessoal fala assim: olha, fulano corre risco de vida. Que bom, porque se você disser, professora, você corre risco de vida, eu vou ficar muito feliz. Significa que eu corro o risco de ficar viva. Maravilhoso. O problema é quando eu corro o risco de morrer. Tudo bem? Nossa, mas eu já escutei muito isso. Pois é, isso se chama vício de linguagem. Então, existem algumas expressões que a gente usa no nosso dia a dia que pode gerar um problemão pra gente. Tá vendo? Pode significar algumas coisas com as quais a gente não concorda. E foi só um deslize semântico. É isso que eu quero evitar. Então, vamos lá. O brasileiro morre e o que eu poderia pensar para a sociedade? Eu penso assim, o que acontece se muitas pessoas morrerem? O que acontece com o Estado se muitas pessoas morrerem? A nação, o que acontece com a nação? Perde, por exemplo, força de trabalho. Olha aí o seu argumento, que legal. Então, você pode colocar: por seguinte, o brasileiro sofre e a nação perde força de trabalho. Então, vamos escrever. Risco de morte e a nação. O que acontece com a nação? Perde mão de obra, se você quiser, tudo bem, certo? Então, força de trabalho. Professora, eu poderia escrever mão de obra? Poderia, não tem problema nenhum. Fácil, moçadinha, olha lá. O que eu gostaria de falar para vocês? Meninos, se vocês conseguirem fazer um argumento deste, vamos usar uma expressão simplesinha assim, deste calibre, desta propriedade, no primeiro colegial, a sua nota salta muito, você é um aluno diferenciado. Tudo bem? Se você, por exemplo, procurar em textos com nota máxima no Enem, você vai encontrar inúmeros argumentos com essa estrutura, certo? O que você precisa para o seu primeiro colegial? Fazer um argumento deste aqui, certinho? Professora, se eu tiver um dado de quantas pessoas morrem por falta de estrutura? Hoje, a gente tem falta de estrutura, por exemplo, quando a pessoa precisa de um respirador, não é isso? Por causa da Covid, precisa de um respirador e o Estado não tem um respirador. O que acontece? Não é por falta de elemento imprescindível? Sim. Eu poderia colocar este dado? Sim. Onde, professora? Onde você quiser. Viu só? É só você incluir neste argumento. Por quê? Como eu sei que o meu dado sobre falta de respirador entra exatamente neste argumento? Porque aqui está dizendo que o Estado tem um descaso em prover medicamentos, profissionais e equipamento. Respirador não é um equipamento? É.
Quando eu penso em tipo, portanto, tipo de respirador, ou seja, tipo de equipamento, significa que eu estou em um exemplo. Se eu estou em um exemplo, nada mais útil do que usar este exemplo. Este exemplo, portanto, é muito bem-vindo. Beleza? Rapidinho, então, para quem estiver copiando, terminar, para a gente apagar e vamos fazer outro. É o número de pessoas que há nessa turma. Tá certinho? Tá todo mundo aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Acabei de saber o número de pessoas que está ao vivo assistindo a aula. Obrigada, é isso aí. Vamos estudar para a gente, né, tirar uma notaça neste ano no Enem. Aí nós vamos criar uma hashtag no final do ano, né? Então, no final do ano não, que acho que é no ano que vem que sai a sua nota, né? Geralmente em meados de março, que o INEP publica a redação dos primeiros colegiais. Não tem problema, em março a gente cria uma hashtag para vocês e a gente divulga bastante a hashtag de vocês com as notaças que vocês vão tirar. Combinado? Outra. Vamos fazer uma sobre o tema da semana passada? Vamos lá. Semana passada, a gente estava falando sobre solidão, não é isso? Então, vamos lá. Imagina que eu vá dizer que as pessoas poderiam usar a solidão como algo produtivo. Então, vamos fazer um parágrafo sobre isso. Vamos lá. Conector primeiro. Vamos treinar esse conector já. Olha outro para você aprender. A priori. A priori significa em princípio, que significa inicialmente, igualzinho ao outro. Viu? Vamos lá? Então, o brasileiro pode olha que legal. A priori, o brasileiro pode transformar solidão em solitude. O que é solitude, professora? Solitude é algo que você faz de produtivo quando você está sozinho. Ah, e o meu leitor vai saber disso? Não tem problema, se o seu leitor não souber, você pode escrever. Vamos treinar então aquilo que eu te ensinei há pouco. Vamos colocar o travessão. Por que travessão? Porque eu não vou explicar o que significa a palavra da frente. Então, se eu vou explicar o que significa esta palavra, eu posso colocá-la depois de um travessão, que é para ficar chique, para ficar elegante na língua portuguesa. Professor, e se eu não quiser colocar o travessão, eu posso substituí-lo? Pode. O travessão ele é facilmente substituído por parênteses ou por vírgulas. Tudo bem? Então vamos lá.
aí. Professora, você havia dito 2 travessões e só colocou um. Por que isso? Porque eu pus ponto final. Se eu fosse continuar, eu teria que continuar a minha corrente semântica, ou seja, o meu sentido a partir de solitude. Eu poria outro travessão e continuaria. Como eu coloquei ponto final, eu uso um travessão só, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, então. O que eu preciso fazer? Eu preciso explicar o meu tópico frasal para o meu leitor. Mesma coisa da vez anterior. E agora, o que eu teria que explicar para o meu leitor? Pensa aí. Eu teria que explicar por que ou como, tá vendo? E as consequências. Agora, professora, eu não estou falando de algo ruim, não é? Você poderia pensar o seguinte, mas escuta, agora eu estou num parágrafo onde há algo bom. Uso produtivo do tempo. É quando eu uso aquele momento em que eu estou sozinho para fazer algo de útil. Excelente. E como é que eu coloco consequência? Dá para colocar consequência? Dá, claro que dá. Como é que funciona a minha consequência neste tipo de parágrafo? Você vai elencar coisas, comportamentos bons. Então, aqui você vai elencar algo bom, algo produtivo. Tudo bem? Bora ver? Vamos lá? Agora eu gostaria que você tentasse. Olha, pessoal, tente elencar essas informações aqui para eu ver como é que ficaria. Tudo bem? Por exemplo, ideias que você pode colocar. Comportamentos, coisas que a gente faz sozinho. Então, ler um livro. Resolver problemas pessoais. Eu posso meditar. Meditar também é algo que não dá para fazer de 2, né? Você pode até meditar ao lado de alguém, mas meditar é algo que se faz só. Vamos lá. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. O que eu faço? Consequência. Então, tente colocar essas informações como consequência. Se você lê o livro, consequência de ler o livro é a aquisição de conhecimento. Então, você expande, aumenta, eleva conhecimentos. Excelente. Beleza? Outra, resolver problemas pessoais. Se eu resolvo problemas pessoais, o que acontece comigo? Eu tenho tranquilidade. Paz, plenitude, sentimento de plenitude, assim por diante. E se eu for meditar? Também eu gero, por exemplo, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Olha lá que legal. Vamos ver. Tente colocar essas informações no término deste parágrafo, que é aqui, ó. Para a titia ver se você consegue desenvolver a análise deste tópico frasal. Coloque essas informações e no término do parágrafo você vai dizer o seguinte: então, que a solidão não é algo tão ruim assim. Então, que a solidão pode prover frutos. Deixa eu separar aqui, pronto. Vamos lá? Tarefa para vocês terminarem este argumento. Quem já conseguiu mandar o texto sobre solidão para a titia, joia, excelente. Quem não conseguiu ainda, para aquele que não deu tempo de fazer, se você quiser fazer e incluir este parágrafo, pode, não tem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá, alguns minutinhos para você fazer essa anotação para a gente continuar.
papai e a mãe não andador esconder na máquina. Só porque não tem andador ainda, eu preciso esconder a máquina. Pronto, pessoal? Ó, tarefa para vocês. Tentem montar esses parágrafos. Se quiser já bater foto e mandar para a titia, joia, fique à vontade. Combinado? Tudo bom. Tudo bom. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar o texto de apoio, ampliar o nosso conhecimento em interpretação de texto e já usar o texto de apoio para aquilo que a gente vai fazer nesta semana. Vamos lá? O nosso tema aqui, dessa semana, é o smartphone, o novo cigarro. Pessoal, este aqui foi a base de um tema que caiu na Unesp no ano passado. Na Unesp no ano passado, ela disse a respeito de dependência, só que ao invés de smartphone, era o carro. Tá vendo? E esta reportagem, ela foi uma reportagem de capa da Super Interessante que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Vamos começar. Primeiras considerações a serem feitas. No slide que eu mandei para vocês, que eu mandei esse slide lá aí no grupo de vocês, este gráfico ele está móvel, ou seja, você pode mexer, ampliar, ficar à vontade. É o gráfico que eu copiei da revista, tudo bem? Então, aí na sua casa, você pode estendê-lo para usar esses números. Só coloquei aqui para lembrá-los de fazer isso, tudo bem? É claro que aqui não dá para ler, mas é só para mostrar para vocês que existe esse gráfico, que ele está aí disponível para vocês, que vocês podem usar à vontade, tá? E agora nós vamos analisar o texto do Super Interessante, certo? Chama o smartphone o novo cigarro. Vamos lá. Cigarro, a gente lembra do quê? Cigarro, a gente lembra de vício. Cigarro, a gente lembra de dependência. A gente lembra de algo bom ou de algo ruim? Ruim. A gente lembra de problema de saúde, a gente lembra de odor, cheiro, a gente lembra de coisas muito ruins, não é isso? De restrição, área para fumante, área para não fumante. A gente lembra de toda vez que a gente está do lado de alguém fumando, né? Que sobe aquele cheiro, chega a dar uma repugnada. Joia. O que você acha que o autor do texto quis quando associou a palavra smartphone com a palavra cigarro? Claro, é dizer que o smartphone pode fazer tão mal quanto o cigarro. Este foi o intuito. Tá vendo? Nossa, mas o smartphone faz mal? Nós vamos checar aqui. Tá vendo? Mas as próprias palavras do título, elas já dão um indício. É por isso que o título tem regra para fazer título, que nós vamos aprender posteriormente. E numa das proposições, é possível que a gente faça, então, a opinião. Ao colocar o cigarro junto com o smartphone, a gente já tem uma perspectiva de disforia. O que é disforia? Disforia são palavras cujas cargas químicas são ruins, então dá uma sensação ruim. Tá vendo? Isso é uma disforia. Então, palavras que me passam uma sensação ruim, uma sensação esquisita, uma sensação de inadequação, são palavras disfóricas. Vamos analisar o texto então. Vamos lá. Olha, fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar e repetiam o gesto dezenas de vezes durante o dia, em absolutamente todos os lugares, lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, aviões. Tinha muita gente que fumava até no chuveiro. Ficar sem cigarro nem pensar, tanto que ir sozinho comprar um maço para o pai ou a mãe na padaria da esquina era um rito de passagem para muitas crianças. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para você. Chegou a tese? Se você disse ou pensou que não chegou a tese, você acertou. Por que não chegou a tese? Porque a tese vai terminar quando a revista fizer a comparação entre o cigarro
e o smartphone. Como ela só falou do cigarro, significa que o outro referencial semântico, ou seja, a outra parte que contém significado, está faltando. Se essa parte está faltando, provavelmente ela está aqui. Professor, eu poderia fazer lá na minha dissertação? Então, eu posso fazer lá na dissertação a mesma coisa? Não convém. Por quê? Porque isso aqui é uma reportagem de capa que ocupou de 3 a 4 páginas de uma revista. A dissertação que você vai entregar no seu vestibular, ela vai ocupar 30 linhas no máximo. Isso significa que a minha tese toda vai ter que subir para o primeiro parágrafo, do jeitinho que eu ensinei vocês. Beleza? Aqui pode revista. Então, eu tenho alguns tipos de texto que autorizam este procedimento. Checa um segundo. O cigarro estava na TV, nos filmes, na música, na propaganda. Então, nos Estados Unidos ficou famoso um anúncio que dizia: os médicos preferem Camel. Nome, tudo bem? 30 a 40% da população, dependendo do país, fumava. O cigarro foi, em termos absolutos, a coisa mais viciante que a humanidade já inventou. Hoje ele é execrado. Gente, que palavra maravilhosa. Ele é execrado. Olha, o que é execrado? Execrado é aquilo que você abomina. Só que é um nível de linguagem perfeito, é um nível de linguagem muito legal. Usem, então usem a palavra execrar. Imagina que chique, eu o execro. Se você falar, dependendo para quem você falar, vai achar que, né? Dependendo do nível de linguagem ou do nível linguístico do seu receptor, ele não entende, fica perdidinho. Eu execro significa aquele que você abomina. Hoje ele é execrado com razão. E agora sim eu gostaria que você prestasse atenção. Olha aqui, olha o com razão. Com razão para quem? Pensa aí, pra titia. Quem está pensando assim? As pessoas que execram o cigarro têm razão. De quem que é essa opinião? Do autor do texto. Significa que quando você escreve com razão, você coloca a sua opinião. Nossa, que legal, eu posso fazer isso no meu texto? Deve. Deve sim. Muito legal. É uma maneira de colocar opinião, tá vendo? E cenários assim são difíceis de imaginar. Olha a abrangência. Olha a abrangência que eu ensinei para vocês. É o porquê eu estou falando sobre isso agora. Ou seja, porque antes as pessoas fumavam muito. E agora? Agora parou. Mudou o comportamento das pessoas. A mudança de comportamento das pessoas encaixa na abrangência. Olhamos para trás e nos surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar aos bilhões por algo tão nocivo. Tão nocivo é outra expressão que você pode usar à vontade. Nocivo significa que faz mal. Viram só? Formas de você subir o nível de linguagem. Competência 1 do Enem. Vale 200 pontos. Então, nocivo. Enquanto fazemos isso, porém, vamos sendo dominados por um vício ainda mais onipresente, o smartphone. Agora chegou. Vamos analisar então, pessoal? Olha aqui. Aqui está o tema. Viram só? Olha lá. Então, um vício ainda mais onipresente. Oni significa todo, presente em todos os lugares. Tá vendo? Aqui, o execrado, com razão, temos a opinião. E onde está a abrangência que você ensinou? A abrangência aqui, pessoal, ela está na comparação. Então, quando se comparou o smartphone a um cigarro, nós fizemos então, eles fizeram então a abrangência, ou seja, eu tenho um início de texto argumentativo. O que eu não poderia fazer, professora, o que eu não poderia usar de jeito nenhum na minha dissertação? A primeira pessoa. Então, a primeira pessoa não. Enquanto fazemos, não. Enquanto se faz. Beleza? Enquanto se faz isso,
Então, você substituiria nos surpreendemos, não. Você poderia colocar a sociedade se surpreende, ou os brasileiros surpreendem-se, do mesmo jeito, beleza? Do jeito que você quiser. Primeira pessoa, não. Na revista pode por quê? Outro gênero textual. Combinado? E agora, argumentação. Vamos checar. Opa, tá certíssimo. Vamos lá. Bilhões de pessoas, ou 51,9% da população global, tem de acordo com a estimativa da empresa sueca Ericsson. O quê? Um smartphone. Como você sabe, professora? Porque foi o último referencial do primeiro parágrafo. Olha aqui, dá uma olhada. Este parágrafo terminou com a palavra smartphone. Tá vendo? Eu posso fazer esta forma de fazer referenciação, eu posso apontar para o parágrafo de cima, no início do parágrafo de baixo? Pode, você pode. Então, quando disse o seguinte, 4 bilhões de pessoas, ou 51,9% da população global tem este a gente chama de pronome anafórico. O que é anafórico? O que é pronome anafórico? É aquele que aponta para trás. Professor, este aí não é numeral? Mas ele funciona como pronome anafórico. Ele funciona como uma palavra que aponta para uma outra palavra que foi dita antes. Essa palavra apareceu antes, é isso. Então, de acordo com uma estimativa da empresa sueca Ericsson. Tudo bem? Vamos lá? Se isso aqui é o meu tópico frasal, o que tem que estar escrito aqui? Vamos lá. Precisa estar dito. Como é que isso funciona? Ou seja, qual é a extensão dessas pessoas? Por que essas pessoas têm Então, qual é a comodidade ou não de ter este celular? E é necessário que haja também uma consequência, tudo bem? Essa consequência ela pode aparecer neste parágrafo, ela pode aparecer no segundo também, ou no próximo, mas vamos ver. E o pegam em média 221 vezes por dia. Então eu tenho um celular e eu pego no meu celular 221 vezes por dia, segundo uma pesquisa feita pela consultoria inglesa Techmark. O número de toques diários no aparelho é ainda mais impressionante. São 2.600 toques, segundo a empresa de pesquisa, então, da Scout Research. O smartphone já vicia mais gente e de forma mais intensa do que o cigarro. Olha lá, pessoal, consequência, portanto, obrigada, consequência, portanto, olha só, este número de pessoas ter um celular significa que este número de pessoas está suscetível a pegar no celular 221 vezes por dia. Tá vendo? Ao pegar no telefone 221 vezes por dia, provavelmente eles vão gerar 2.600 toques cada um. E qual é a consequência? A consequência é que ele vicia. A palavra vício, pessoal, é bastante disfórica, né? Professora, se eu quisesse substituir a palavra vício por outra sem prejuízo de sentido, você poderia trocar por dependência emocional, por exemplo. E hoje nós temos uma doença, já existe uma doença para as pessoas que têm muito medo de ficar sem celular, chama-se nomofobia. Tudo bem? Nomofobia, pode procurar que você vai encontrar aí pessoas que morrem de medo, que sofrem só de pensar de ficar sem o celular. Olha lá, pessoal, consequência, então, ele vicia e de forma mais intensa do que o cigarro. Por que o cigarro apareceu aqui? Porque é a base comparativa do texto.
Se um texto ele resolveu sustentar toda a argumentação dele, fazendo essa comparação direta entre o smartphone e o cigarro, significa que a retomada significativa dele vai circundar o cigarro sempre. Ah, professor, e para o pessoal que fez a Unesp, mesma coisa, teria que ter montado a dependência que a gente tem do carro. Tudo bem? No meio de transporte, assim por diante. A gente vai falar sobre isso. Outro parágrafo. Vivemos grudados em nossos smartphones porque eles são úteis e divertidos. Tópico frasal. Ó que lindo! Então, olha que tópico frasal maravilhoso. Então, olha lá, meu povo. E quando eu coloco uma causa no meu tópico frasal, como acontece aqui? Por que eu vivo grudado no meu telefone? Olha lá. Olha o porquê. Causa. Porque eles são úteis e divertidos. Se eu coloquei uma causa, por conseguinte, a consequência vai estar na análise. Excelente. Então, a consequência provavelmente estará na análise. Vamos ver? Mas o que pouca gente sabe é o seguinte: por trás dos ícones coloridos e apps de nomes engraçadinhos, os gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos manipular. Pronto, achei. Consequência. Pronto. Aqui. Consequência. Viram? Como eles manipulam? Como? Como acontece essa manipulação, então? Como acontece essa manipulação? Vamos ver. Usando recursos da psicologia, da neurologia e até dos cassinos. Vamos ver? Aspas. O smartphone é tão viciante quanto uma máquina de caça-níqueis, diz o americano Tristan Harris. E o caça-níqueis, destaca ele, é o jogo que mais causa dependência, vicia 3 a 4 vezes mais rápido do que outros tipos de aposta. Vamos lá, meu povo? Vamos ver de quem a gente está falando. Do Harris. Concorda? O Harris diz que o caça-níquel é um jogo muito viciante. Vicia 3 a 4 vezes mais rápido do que qualquer tipo de aposta. O que tem que vir no próximo parágrafo? Alguns segundinhos para você pensar. Olha, professora, mas eu tenho que conseguir saber. Se você entendeu bem o texto, você é capaz. É isso que a gente chama de interpretação bem feita, pessoal. Quando eu sei e reconheço os mecanismos do texto, os mecanismos do texto de apoio, os mecanismos de interpretação de texto, você tem que ser capaz de prever o que vem. Neste sentido, fica muito mais fácil. Imagina você estudando, por exemplo, a partir de agora, a sua matéria de história. Ao reconhecer um tópico frasal, você sabe que toda a informação do parágrafo estará nele, concorda? Se essa informação vai estar no tópico frasal, onde é que você vai procurar a resposta para os seus exercícios? Viu? E se você procurar uma consequência, onde é que você acha? E reconhecer os mecanismos do texto, então, é muito útil para a gente. É muito útil como interpretação, é muito útil como produção e é muito útil porque vai poupar tempo da sua prova. É muito legal, você está fazendo prova, seja na escola, seja no vestibular, você sabe exatamente onde estão esses pontos que fazem bastante sentido dentro de um texto. Vamos ver? Vamos ver se você acertou? E aí, acertou, pessoal? Olha lá.
Harris trabalhou quase 5 anos no Google, primeiro como programador e depois como especialista em ética de design. A pessoa encarregada de garantir que os apps e serviços do Google não fossem manipulativos ou viciantes. Vamos lá? Professora, eu achei que ele fosse falar do Harris, então você acertou. Eu achei que ele fosse falar a respeito de vício. Joia, você acertou. Eu achei que ele fosse dizer o quão viciante é o celular e qual é a perspectiva dele. Excelente, então você acertou. Olha lá então. Aqui ele diz que ele era um funcionário encarregado de garantir que os apps e serviços do Google não fossem manipulativos. Esta palavra é a palavra-chave do meu tópico frasal. Se meu tópico frasal acabou aqui, o que vai acontecer para lá? Ele vai ter que me dizer se isso deu certo, se isso não deu certo. Então, se esses apps e se esses serviços do Google funcionaram ou se não funcionaram. Se eles são realmente manipulativos, se eles não são manipulativos. Shekhar Katia, em 2016, saiu da empresa para criar uma ONG, que se chama Center for Human Technology, e reúne programadores alarmados. Olha, alarmado significa que vem algo ruim por aí. Como é que você sabe? Palavra disfórica, carga química disfórica. Alarmados com o impacto da indústria da tecnologia. Então, estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. A internet é a maior máquina de persuasão e vício já construída. E agora diz o programador Haskin. Joia. Então, vamos ver. Esta manipulação gera o vício. E aí, entrou um outro cidadão, que é o Haskin. Aí você se pergunta, quem é o Haskin e o que ele fez? Concorda? Portanto, quem é o Haskin? E como ele implica no tema, essas respostas precisam estar presentes a partir do próximo parágrafo. Então, checa. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas o Haskin é um famoso no Vale do Silício. Pessoal, o Vale do Silício é um lugar onde se concentram muitos programadores de sistema. Tudo bem? É um lugar lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, onde se concentram os maiores programadores, seja de app, então de aplicativos, de sistemas e assim por diante. Beleza? Mas olha lá, você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas o Haskin é famoso no Vale do Silício. Agora ele vai ter que me dizer por que o Haskin é famoso. Por que ele vai ter que dizer isso? Porque é tópico frasal. E é isso que você está aprendendo hoje. A função do tópico frasal. Esta é a nossa aula de hoje. Então, por que eu preciso saber disso? Para aprender a funcionalidade do tópico frasal. Então, eles vão ter que me dizer o porquê que ele é famoso. Eu já tenho uma noção? Já tenho. Da onde vem a noção? Do parágrafo anterior, quando dizia que ele era o responsável, tá vendo? Pela manipulação dos aplicativos. Então, vamos ver. Isso porque em 2006 ele inventou o que viria a se tornar um dos elementos mais fundamentais e viciantes do smartphone, a rolagem infinita. Pronto, agora sim. Olha lá, este termo, essa expressão, ela valida o tópico frasal, torna o tópico frasal válido. Por que válido, professor? Explicitado, pessoal. Olha, como o smartphone me faz ficar viciada nele por causa da rolagem infinita. Viram? Então, um dos mecanismos, uma das formas que faz uma pessoa ficar presa ao celular, no sentido de dependência emocional, é a possibilidade da gente ficar com o dedinho, né? Passando aquela rolagem infinita e assim por diante. Vamos ver?
A análise explicitou isso aqui e a partir daqui a sustentação. Professora, como é que eu sei? Gente, não se preocupe com a sustentação ainda. Se preocupe em colocar consequência, exemplos e assim por diante. Já é uma sustentação, mas a gente vai aprofundar nossos estudos nela já. Bom, mais para frente. Vamos ver. Sabe quando você vai descendo pela tela e o conteúdo nunca termina? Pois vai aparecendo mais. Trata-se da rolagem infinita, que torna mais prático o uso do smartphone. Ou seja, por que a rolagem infinita vicia? Por causa da praticidade. Imagina que você vai escrever um parágrafo sobre isso. Como é que você fala? Eu não posso usar você. Lembra? Então, vamos fazer um parágrafo sobre isso? Vamos tirar da linguagem do texto da revista aquela linguagem que não pode aparecer no meu texto de jeito nenhum. E vamos adaptar essa linguagem agora a um texto dissertativo. Ou seja, vou usar as informações da coletânea para gerar parágrafo. Então, eu diria o seguinte. Então, a rolagem infinita. Olha lá. Então, olha lá, pessoal, fiz um tópico frasal. Aqui, nem peço para vocês ficarem imaginando argumentos, nada disso. Só vou mostrar para vocês como essa informação sai do meu texto de apoio e se torna argumento meu. Viu só? Agora, eu gerei um tópico frasal novo, rolagem infinita, deixo o hábito de usar o celular mais viciante. E agora, explico o que, eu explico como e coloco consequência, tá vendo? Como isso acontece? Vamos lá, vamos ler. Sabe quando você vai descendo pela tela e o conteúdo nunca termina? Pois vai aparecendo mais? Trata-se da rolagem infinita, que torna mais prático o uso do celular. Então, é pela praticidade. Então, eu vou grifar aqui para a gente lembrar de pôr lá embaixo. Mas também mexe com a sua cabeça. Opa, eu não posso usar essa expressão. Nós vamos ter que mudar, né? Mas é consequência. Se você não dá tempo para o seu cérebro acompanhar os seus impulsos, simplesmente continua rolando para baixo. Que isso, professora? Sabe quando você começa a rolar? Então, sabe, lá no Instagram começa a rolar, né? Aquela rolagem do Instagram. Você leu tudo? Não. Às vezes a gente começa a rolar o Instagram e passa só a imagem. Aí passa imagem. E você está assimilando o quê? Na verdade, nada. É o seu cérebro captando informações imagéticas e você continua passando. Como as imagens elas são substituídas por outras, você fica curioso na próxima imagem e vai passando. Dá-se, portanto, a rolagem infinita. Vamos escrever isso aqui? Então, isso acontece devido ao número de informações ou número de imagens no visor do aparelho. Por que do aparelho? Porque eu usei a palavra celular, né?
E para não usar a mesma palavra novamente, a gente troca por outra de sentido próximo. A gente chama de sinônimo, não é isso? Gerando praticidade. Olha lá, escrevi esta informação. Agora, a palavra praticidade, ela tem uma carga química positiva, ela é eufórica. O que é eufórico? Palavras que trazem sensações boas. Isso é eufórico. E agora? Agora eu vou ter que começar a falar algo ruim. Não é isso? Então vamos começar. Todavia, olha lá, porque todavia é um conector adversativo que a gente aprendeu, né? Que enumera informações opostas. Todavia, olha, eu tenho que começar aqui, ó, mexe com a sua cabeça. Não, mexe com a cabeça não, porque a gente vai dizer que gera dependência emocional. Tudo bem? A repetição da prática. Ou, se você quiser trocar repetição por a maneira de torná-la cotidiana e assim por diante. Desencadeia pronto. Agora você pode incluir, por exemplo, alguma ideia que você imagina que tenha, ou seja, uma outra consequência para o indivíduo, tornando-o distraído. O que acontece de ruim quando a gente fica muito viciado no celular? Tá vendo? É uma ideia para você. Olha, pessoal, por que eu quis fazer este exercício com vocês? Para mostrar como eu pego informações da coletânea e como eu uso essas informações para produzir o meu parágrafo argumentativo. Então, o que sai daqui e vem para cá. Professor, esse parágrafo está completo? Não, falta você colocar consequências lá. Mais consequências que você imagina que isso tenha, combinado? Eu vou gerar, então, o próximo parágrafo para a gente ver. Porque aqui vai ter mais consequência. E se você quiser retirar daqui para terminar o seu parágrafo, aqui pode. Pessoal, vou voltar um pouquinho só para esperar você terminar de copiar este aqui, porque eu vou precisar apagar, tá bom? Opa!
Prontinho? Então vamos. Olha lá. Ele não imaginava o poder viciante de sua criação e hoje se arrepende dela. Tanto que é um dos fundadores do Center for Human Technology. Olha lá, pessoal. O tópico frasal vai terminar no e hoje se arrepende dela. O que aconteceu depois do travessão? Ele explicou o porquê que ele se arrepende dela. Ou explicitou. Se arrepende tanto que criou o Center Human for Technology, ou seja, uma prova de que ele se arrepende daquilo que ele fez. Vamos seguir? A pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é: estamos programando apps ou pessoas? Diz, só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das crianças, afirmou Sean Parker, um dos fundadores e primeiro CEO do Facebook, num debate em 2018. Nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, o Mark e o Kevin, que é o fundador do Instagram. O Mark, ele se refere ao Mark Zuckerberg, que é o dono, né, o fundador do Facebook. Todos nós entendemos isso conscientemente e fizemos mesmo assim. Olha, é uma denúncia. Então, os três sabiam o que ia acontecer na cabeça das pessoas e na cabeça das crianças, e fizeram mesmo assim. Shaq, você deve estar pensando, será que não tem um certo exagero nisso? Afinal, você não controla o uso que faz do seu smartphone e pode tranquilamente deixá-lo de lado, certo? Mais ou menos. Primeiro, você provavelmente é bem mais dependente dele do que imaginava. Aqui, pessoal, ó, veja mais abaixo como medir o seu uso e o que o editor da Super descobriu ao oferir dele, que é aquele gráfico que eu deixei para você analisar depois, tá bom? De como é difícil conter o uso. Foi o que constatou uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte com 2.000 brasileiros. Olha lá, meu povo, se eu tenho uma pesquisa no meu no Facebook, foi ótimo, desculpem. Se eu tenho uma pesquisa no meu tópico frasal, o que vai ter na análise? A explicitação dessa pesquisa. Eu tenho uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte. O que vai ter na análise? O que foi que essa pesquisa constatou. Então, a pesquisa, nome da consultoria de pesquisa. Então, na análise vai ter que ter o que essa pesquisa constatou. 30% das pessoas disseram que tem problemas com o uso excessivo do smartphone, como dificuldade de concentração ou insônia. Tá aí. Lembra quando eu parei de fazer aquele parágrafo, né? Que eu acabei de apagar? Que eu disse para vocês assim, imagina algum problema que o uso excessivo do smartphone pode trazer para o indivíduo? Pronto, aqui ó, dificuldade de concentração e insônia. E 32% já tentaram maneirar sem sucesso. Uma pesquisa do Hospital Samaritano de São Paulo revelou que 8 em cada 10 motoristas usam o celular enquanto dirigem, embora 93% deles reconheçam que isso é perigoso. Olha aqui, 93% dos motoristas sabem que é perigoso usar o celular enquanto dirigem e mesmo assim o fazem. Ou seja, arriscam a vida. Um outro dado, se você quiser, o uso do celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de você cometer um acidente. Você, eu me refiro ao motorista. Tudo bem? Vamos lá? E é por isso que boa parte das pessoas está sempre com a cara enterrada na tela, mesmo nos momentos mais impróprios para isso. Atravessando a rua, na praia, num show.
está havendo um sequestro da atenção, da consciência, da perspectiva de você se conectar com o mundo à sua volta. Uma epidemia da distração, diz o psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do grupo de dependência tecnológica do Hospital das Clínicas da USP. Meu povo, já existe clínica no Brasil de desintoxicação tecnológica, pode procurar. Acreditam? É verdade, já existem mães internando os seus filhos em clínicas para que esses filhos desintoxiquem do mundo virtual. É verdade, isso já apareceu em várias pesquisas, vários jornais e revistas. Chama-se desintoxicação digital. Então, se você quiser ler um pouquinho mais a respeito, desintoxicação digital. Então, vamos ver? Estudos mostram que o uso excessivo de smartphone está ligado ao aumento de taxas de ansiedade, depressão e difícil ou déficit de atenção. Olha lá, meu povo, ansiedade, consequência. Consequência aqui. Depressão e déficit de atenção. Claro, está prestando atenção no celular, dificilmente você consegue prestar atenção em outra coisa, com o mesmo intuito, com a mesma intensidade, com a mesma finalidade e assim por diante. Fica difícil, né? Compromete bastante a atenção. Inclusive com alterações na estrutura do cérebro. Opa! Olha lá. Estrutura do cérebro não vai remeter a uma parte física? Vai, não vai? Então, vamos ver se o déficit ou dano físico, vou escrever aqui, ó, dano. Vamos ver se o dano físico vai aparecer neste parágrafo ou no próximo. Vamos ver? Os sintomas começam a se manifestar quando a pessoa gasta mais de 3 horas por dia no celular. E nós já passamos disso. O brasileiro gasta em média 3 horas e 10 diárias nessa atividade, segundo o relatório State Farm Mobile de 2019 da empresa americana AppN. Vamos lá? Apareceu um dano físico? Não, professora, não apareceu dano físico. Adivinha o que vai estar no próximo parágrafo? Significa que o dano físico que começou a ser explicado aqui, ele acabou? Não, não acabou. Portanto, ele tem que voltar. É o que a gente chama de ponta solta no texto. Às vezes, escrevendo alguma coisa, escrevendo o nosso argumento e assim por diante, a gente cita alguma parte, alguma área de sentido e não desenvolve essa área. O que acontece? Acontece que o seu leitor fica parado olhando para o seu texto e pergunta-se assim: qual? Se eu faço assim, pessoal, eu gero um déficit, a gente chama de um buraco. Fez um buraco, tem um buraco no seu texto. Um buraco de sentido. Por quê? Porque eu não falei do dano físico. Imagina se eu encerrasse o texto aqui. Você concorda que você teria aberto uma argumentação e não a fechou? Ou seja, não analisou, não explicou? Entendeu como é que faz o buraco? Quando a gente se pergunta quais, isso já pode ter acontecido no seu texto, né? Eu colocar um ponto de interrogação. Quando eu ponho um ponto de interrogação no seu texto, meus amores, é o seguinte: coloquei um ponto de interrogação. Bom, vamos lá. Eu posso não ter entendido a letrinha, tudo bem? A palavra pode estar mal colocada naquele contexto ou está faltando informação, que é o caso deste aqui. Quando está faltando informações, geralmente eu pergunto quais. Então eu escrevo assim, coloco um ponto de interrogação e pergunto assim, quais? Para mostrar para você que você abriu uma lacuna informativa e essa lacuna continuou aberta. Isso é muito ruim. Combinado? Então vamos ver que dá tempo da gente analisar mais um. Vamos lá. A
A chave de tudo isso está na chamada User Experience, então experiência do usuário, ou simplesmente o X. Essa área, que cuida da interação das pessoas com apps, sites e plataformas digitais, explodiu nos últimos anos. 87% das empresas, segundo uma pesquisa feita pela Adobe, pretendem contratar mais especialistas em UX. Carreira que paga os maiores salários do setor de software. É uma das profissões mais novas que existem, mas a raiz do vício em smartphone, na verdade, é bem antiga. Então, esse Burns Frederick Skinner aí, não é Skinner, era um sujeito espertinho. Na faculdade, ele entrou a Hamilton College, em Nova York. Então, o trote universitário consistia em amarrar um calouro a um poste e deixá-lo lá durante a noite. Então, o BF aí, como se tornaria conhecido, teve a ideia de esconder uma gilete dentro do sapato, que usou para cortar a corda. Ele queria ser escritor, mas acabou se formando em psicologia e virou professor da Universidade de Harvard. Skinner acreditava que todos os pensamentos e comportamentos de indivíduos, sem exceção, são determinados por experiências que ele já teve e, portanto, podem ser condicionados. Para tentar provar isso, Skinner fez uma série de experiências com ratos de laboratório de 1950. Colocou ratos em gaiolas com uma alavanca que, quando pressionada, liberava comida. Professora, mas não falou de dano físico. Pois é, precisa. E você vai descobrir que vai ter um parágrafo aí mais adiante abordando todo esse dano físico. O que ele fez aqui? Ele colocou mais um para provar o seguinte, que o comportamento das pessoas pode ser condicionado. Você lembra que ele começou o texto dizendo incondicionamento e manipulação de comportamento por causa da rolagem do celular? Agora apareceu um cientista dizendo o seguinte, olha, eu sou estudioso no seguinte fato, se as pessoas se comportam de uma forma X, é porque ela foi condicionada a se comportar daquela forma. Se eu trocar um condicionamento, por conseguinte, ela troca o comportamento. Viu só? Trocando o condicionamento, eu vou gerenciar o comportamento das pessoas. Vamos ver o que está acontecendo. Mas havia um porém. Ao adicionar a alavanca, os animais às vezes ganhavam um prêmio grande, ou seja, várias guloseimas. Às vezes ganhavam um prêmio michuruca, pouca comida, e às vezes não ganhavam nada. Skinner fez vários ajustes nessa proporção para tentar entender como ela influenciava o comportamento de vários grupos de ratos. Aí veio a descoberta. Os ratos que tocavam a alavanca com mais avidez não eram aqueles que mais ganhavam guloseimas, e sim aqueles que recebiam um prêmio de forma inconstante. Quanto mais variável a programação e mais incerto o prêmio, maior era a compulsão. Skinner batizou o fenômeno de programação variável de recompensas. As máquinas caça-níqueis funcionam exatamente assim. A pessoa puxa a alavanca e às vezes ganha moedas, outras vezes nada. Isso aumenta o desejo de continuar jogando. Como o smartphone, a lógica é a mesma. Você nunca sabe ao certo quantas unidades de conteúdo, então posts, fotos, likes, etc. irá receber. Para maximizar o vício, tudo que os designers de aplicativos precisam fazer é vincular uma ação do usuário a uma recompensa. Tá aí os likes. Pessoal, olha, quando eles apontaram para os likes, precisava de uma recompensa. Precisava de uma recompensa para eu querer postar alguma coisa na internet. Se eu postava alguma coisa na internet e ninguém via nada, para que então? Para que eu postaria? Como eu teria certeza que muitas pessoas viram? E como eu teria certeza que as pessoas estavam gostando daquilo que eu estava postando? Aí apareceram as curtidas e os likes, para fazer com que a pessoa quisesse sempre mais. E a lógica é igualzinha do caça-níquel. Tá vendo? Mesmo que você saiba, mesmo que as pessoas saibam que a máquina não vai perder, porque ela foi programada para isso, as pessoas continuam pondo moedas. Do mesmo jeito que você pode comprar likes, você pode replicar informações.
E já existe uma super interessante que prova, por exemplo, que você pode comprar seguidores no Facebook. O que aconteceu? Quando esses 3 profissionais perceberam a dimensão do que eles estavam fazendo, no ano passado, as pessoas pararam de poder descobrir quantas pessoas haviam curtido. Lembra que o Instagram tirou a quantidade de curtido? Adivinha por quê? Por causa do condicionamento cerebral. E aí, o que eu vou propor para você, para que você continue fazendo durante essa semana? Termine de ler a reportagem. A reportagem foi publicada na Super Interessante, está bem completa. Ache a parte da reportagem que vai falar sobre dano físico, porque tem, tudo bem? Pode procurar que tem. Ache essa parte de dano físico para você conseguir montar o seu texto. Combinado? Gente, estou à disposição de vocês. Um abração. Muito obrigada pela audiência, se é que se pode dizer assim, né? Pela presença virtual. Até semana que vem.